Vamos começar. Bom, vamos começar e nós vamos fazer uma prece especial aqui para duas pessoas. O irmão da Carol desencarnou, ele chama Francisco Carlos Teles, e um amigo meu também desencarnou, Cláudio Bunduque. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que acompanhem esses irmãos, que eles possam receber o amparo, que eles possam estar junto de bons amigos espirituais para que se renovem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Que o Mestre Jesus e os seus mensageiros possam receber esses dois irmãos, Francisco Carlos Teles e Cláudio Gundu. Bem, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A Lei do Amor, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem, por um ser ou por um objeto, qualquer afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural da sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor ao estado de instinto. Mas, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações aos criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência. E ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. Bem, nós sabemos, né, que existe um mundo de gente heterodoxo aqui no nosso planeta, né? Alguns mais perto de Deus e outros muito longe. Então, devagar, essas pessoas vão chegar todas no mesmo ponto, né? E então nós estudamos a doutrina espírita, nós temos que ter a consciência de que existe essa divergência e, portanto, temos que ter paciência com esses irmãos que ainda não conseguiram colocar no coração a lei do amor, porque nós temos a missão de ajudar a espiritualização no planeta Terra. Jesus conta com cada um de nós. Bom, vamos continuar aqui o nosso livro, né? Alguém quer fazer algum comentário?
Fique à vontade, tá? Nós estamos no capítulo 8, Treva e Sofrimento. Aqui eles estão descrevendo que eles passaram por um lugar muito difícil do umbral, né? Com muita gente gritando, esperneando. E aí, um dos irmãos, que é o Hipólito, se não me falha a memória, está falando alguma coisa sobre isso, que na realidade nós somos culpados de tudo isso, porque também já passamos por essas situações todas, tá? Bom, eu vou continuar. A gente faz da mesma forma, tá? Eu vou lendo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, ou se alguém quiser colocar alguma coisa além do que eu falei, fica à vontade, tá bom? Então vamos lá. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Então, o que eles estão descrevendo é que muitos de nós já fizemos tudo isso, né? E até podemos considerar que isso é normal, porque a espiritualidade já espera que a gente passe por essas situações. Só que nós não podemos perder muito tempo nesses estados que esses espíritos que ele está descrevendo se encontram, né? Agora, com o conhecimento da doutrina espírita, nós estamos dando um passo em direção a deixarmos tudo isso muito para trás. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Vou continuando aqui. Desertos calcinantes de ódio e malquerência estendem-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a doentes, vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas das nossas vítimas de outros tempos escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria, do inesgotável amor. E assim, por que não impenetrarmos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não dobrarmos humildemente a serviço, considerando os desvios do passado, a fim de que percebamos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós, outros padeceis atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que, aflitos e desanimados neste vale de sombras, desejaríeis romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rocio do céu. Imprescindível o sofrimento da função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na costa planetária, são energias que presentemente
se manifestam com a intensidade das forças libertadas depois de longo represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade, que muitos de vós ainda sentis, pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente que eles estavam passando ali naquele vale de trevas, de inferioridade. Né? Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a resistência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade com seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, que o vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradecemos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento da sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la, onde estivermos. Não roguemos, como o rico, enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal dos nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente, compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Né? Então, quer dizer, ele está falando tudo isso para aquele povo lá ouvir, para ver se alguém consegue se melhorar. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os cantos, fitando-nos a claridade das tochas a distância de 30 metros, aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de doentes, silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral. Então, ou seja, quando a gente está nessa situação ainda que não conseguiu se desprender, né, a gente fica marcado com as doenças que a gente teve. Então, elas ficam marcadas no perispírito, mesmo a gente desencarnado. Né? Agora, aqueles que conseguem se desprender melhor, já têm uma noção das coisas, da espiritualidade, eles conseguem ficar num estado apenas de perturbação, que demora mais ou menos dependendo de cada um, mas não trazem essas marcas tão fortemente quanto esses indivíduos que estão nesses planos inferiores. Então, fica marcado mesmo no corpo perispiritual tudo isso. Então, se a pessoa desencarnou de câncer, ela fica com aquela doença até a hora que se esgota tudo aquilo. Vitor, meu amigo, quer colocar alguma coisa ou alguém quer colocar alguma coisa? Pode seguir, obrigado. Pode seguir aí. Vamos lá, então. Viam-se ali necessitados de todos os tipos. Aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos a
os corações, muitos deles ajoelhados, talvez na posição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso. Mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros, suprindo pela liberdade. Bom, aqui cabe um pequeno parênteses, né? Então, mesmo que as pessoas queiram sair da situação, enquanto não gastar aquela energia que a pessoa trouxe do plano terrestre, não adianta que eles não conseguem sair. A gente já leu em alguns outros livros, né, que embora, por exemplo, espíritos já entendendo tudo, eles não podiam sair daquela região onde estavam restritos, né, na inferioridade, mas já com uma predisposição para sair de lá. Então, enquanto não gastar tudo isso, toda essa energia, a pessoa não consegue sair daquele lugar, né? Porque eu já falei para vocês sobre a densidade do perispírito. Se eu não falei, vou falar agora. Então, vejam, quando a gente desencarna, a gente sobe ou desce, ou fica estagnado. Por quê? É uma questão de densidade do perispírito. Então, quanto mais a gente fica ligado às coisas da Terra, quanto mais coisas difíceis a gente faz, isso vai marcando o nosso perispírito e ele vai ficando adensado. Então, quando você desencarna, em vez de você subir, você não consegue subir. Por quê? Porque o seu perispírito está adensado, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar sempre, que eu não sei aonde que eu vi, é que, por exemplo, se você tomar um copo de cerveja, ele demora para sair do nosso perispírito mais ou menos de 5 a 7 dias, para ele evaporar do perispírito, um copo de cerveja. Então, vamos supor, se a pessoa é ligada em muita bebida, então quando ela desencarna, aquilo ficou retido no perispírito dela. Então, o que acontece? Ela não consegue subir, mesmo que ela queira, peça, se arrependa, não sei o quê. Enquanto não gastar essa energia evaporar, ela não consegue sair do lugar onde está. Deu para entender? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Tati. Mas como que ela gastaria essa energia? Se só o arrependimento não basta. Veja, tem um tempo para determinadas coisas que a gente não sabe dizer aqui, né? Mas então, por exemplo, quando você seria a mesma coisa que você ingerir muito álcool, né? Aí você fica meio bêbado, né? Tem um tempo até aquilo sair do seu corpo para você ficar normal. Só que as coisas no nosso perispírito demoram muito mais tempo, né? Então, eu acredito que a base de prece e oração, as coisas vão sair mais rápido do que aquele que fica, é, vamos dizer assim, revoltado com a situação. Pô, eu estou aqui nesse lugar, por que que Deus não existe e ninguém não sei o quê? Aí para esse é mais difícil, né? Agora, se você fizer prece, se você mudar o seu pensamento, a possibilidade de isso sair do seu perispírito é mais rápido do que o dos outros. Tudo bem? Alguém quer Sim. acrescentar? Posso continuar? Bom, então vamos lá. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus, desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória? Compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Então ele vai explicar agora por que eles não conseguiam fazer isso. Entre a multidão compacta e nós outros,
cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil. Reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância, né? Então, quem são esses caras? São os cobradores, né? Onde há um devedor, há um cobrador, né? Então, muitos desses espíritos aqui perversos não permitiam que esses mesmo arrependidos saíssem de lá. Mas eles nunca vão sair de lá? Não, vão sair uma hora, porque nenhuma pena é eterna, né? Então, existem meios de sair, através da prece, através da sua mudança de mentalidade. Aí os bons espíritos vão lá e te retiram do local, como fizeram aqui atrás no padre, no padre que a irmã foi resgatar, né? A irmã Zenóbia foi resgatar. Então, é assim que funciona. Tudo bem? Posso continuar? Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno, esboçado na teologia católica romana, para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vida. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações, por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio de gestos odiosos: Não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos ocultos sistemáticos do ódio, a revolta contra deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Então, veja, ainda não estão prontos, né? Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. Então, quer dizer, eles ainda pretendem destruir o mundo, achando que eles vão vencer. Homenzarrão hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, quer dizer, uma pessoa rude, né? Avançou até a borda do poço do outro lado, fez significativo gesto de provação e perguntou, bradando: Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou: Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas, em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos? Viram-no alguma vez? E aqui também vou fazer um outro pequeno parênteses. Não para justificar esse pessoal aqui que está gritando contra os irmãos da luz, né?
Mas ocorre que muitos de nós erramos em nome de Jesus e de Deus durante séculos e séculos. Contamos coisas absurdas, fizemos coisas absurdas, né? Tudo em nome de Deus. E aí o que aconteceu? Essas pessoas agora, ouvindo um padre ou uma pessoa pregar, remetem aquelas coisas lá do passado que aconteceram com eles. Então é óbvio que eles não querem se modificar achando que continua a mesma coisa. Tá? Então isso é uma das causas que a gente sempre tem conversado com espíritos lá na casa de Fabiano nessa situação. Eles não acreditam que houve uma mudança, né? E eles têm dificuldade em acreditar isso. Então, daí eles ficam presos nessa situação. Pode falar, Leila. Até porque há uma responsabilidade também naquilo que eles aprenderam, né? Naquilo que eles ouviram como verdades, assimilaram Exatamente. aquilo para eles. Então, quando eles estão nessa situação, é compreensível até um certo ponto, porque eles se fecharam naquilo que para eles eram verdades, que era ali, vinham para eles como autoridade, pelas autoridades religiosas, né? Então é muito difícil para eles se desvincularem de vez disso, se despojar dessas verdades que não são verdades, né? Exatamente. Posso até contar um caso para vocês, para ilustrar a nossa situação aqui. Uma vez eu conversei com um espírito, né? E ele era ainda da igreja, estava vestido lá de padre, e ele falava assim: o que que vocês estão fazendo? Você não conhece aquela célebre frase, não dê pérola aos porcos? Então, eles, um grupo de padres desencarnados, eles se incrustaram nessa frase e não queriam que nós educássemos as pessoas, dessemos oportunidade para as pessoas em função dessa frase: não dê pérola aos porcos. Então, às vezes, o espírito ele se para em alguma coisa e aquilo fica na mente dele incrustado, é difícil de sair, até que eles são levados lá na casa de Fabiano. Aí o que que acontece? Quando há incorporação, é como se o espírito levasse um chacoalhão. Ou acorda aí, meu. Por quê? Porque aquela força do médium de incorporação, mais o dialogador conversando com o espírito, faz com que ele saia daquela monoideia, sai daquela ideia. E aí ele começa a ver que tem coisas diferentes que ele não levou em consideração. Vitor, meu amigo, quer falar alguma coisa? Acho que o áudio está cortando, não sei se está muito bom, se vocês É estão o me seu ouvindo, aí. É o seu aí. mas enfim, sei lá o que acontece, mas vou tentar falar. Eu acho que os detalhes, né, tudo fazem com que a gente fique preso a situações e essas situações. Até quando a gente está aí vivendo uma outra encarnação, a gente ainda pode estar voltando e viver aquele problema, aquela situação até ser resolvida, né? Eu acho que a gente perde muito tempo com pequenas coisas, né? Hoje até comentávamos na psicografia, né? Acho que foi até a Leila que falou. A gente fica preso a pequenas situações, até com as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa já até perdoou aquilo, já está seguindo outro caminho, a gente ainda está preso naquilo, criando situações, e aí criando essas situações mentalmente, nós vamos plasmando, né, no nosso perispírito, gravando no nosso perispírito, situações complicadas e atraindo outras tantas, né, outros espíritos interessados. Então, acho que é importante se a gente pensar aqui no hoje, né? E ver o que que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação, né?
e seguir aí com a nossa mente aberta e simplesmente seguir em frente, tentar perdoar, tentar não revidar, enfim, essas coisas que a gente acaba sempre comentando. Porque a linha é muito tênue para nós ainda, na questão do erro, do acerto, a gente ainda precisa de um direcionamento, do auxílio, para que a gente possa conseguir tomar boas decisões, né? Então é importante a gente sempre rever essas questões, como você está trazendo para nós, como a gente está estudando agora, porque a gente pode ficar preso, né? Durante muito, muito tempo. E aí a gente vai estar em locais junto daqueles que compactuam da mesma situação, né? Até que a gente consiga ali ter um despertar da consciência, né? Despertar nossa consciência para outras possibilidades, ou então enxergar que o que a gente está fazendo ali não precisa ser necessariamente daquela forma, e nisso pode passar aí séculos e séculos a fins, né? Quando nós estamos aqui na carne, quando nós estamos encarnados, nós temos outras tarefas, né? Temos outras ocupações. Então, mesmo que a gente esteja passando por alguma situação nesse sentido, né? A gente acaba voltando as nossas atenções, os nossos pensamentos daquela situação que a gente precisa, porque são muitas coisas. Mas quando regressamos ao plano espiritual, tudo é muito mais intenso. Então, achar que nós estamos distantes desses irmãos, porque nós obtemos temos acesso a esse conhecimento, né? É nos colocar numa situação que ainda não nos cabe. Então, olhar com muita tranquilidade para nós e para aquilo que a gente possa trabalhar para evitar essa nesse sentido, né? Como você disse, como o Roberto disse, né? É um momento ali onde o espírito consegue ter ali enxergar uma outra possibilidade através de mãos amigas, né? Então ele é acolhido num local bem difícil e ele é trazido para receber todo um tratamento para ele se desvincular daquelas ideias e enxergar um caminho, né? Então todos nós, né? Ninguém está fadado, né? Isso é muito importante o que você falou, meu amigo. Ninguém está fadado a estar num local onde apenas eternas e castigos e inferno, etc., né? A gente tem que abolir essa ideia, porque Deus é um pai amoroso, né? Então ele olha ali por todos da mesma forma e nos deixa ali. E a partir do momento que a gente quer um outro caminho, busca, né? Faz por onde, se dedica, aí as diretrizes se tornam ali de uma outra forma e a gente consegue seguir adiante. Isso aí, desculpa, tomei muito tempo seu aí, meu amigo. Pode seguir. Obrigado. Exatamente. É isso aí mesmo que o Vitor falou, né? As penas não são eternas. É só uma questão, porque faltam 2 minutos e pouco. Ô, Roberto, posso só falar uma coisa para completar o que eu falei? É rápido. É Claro. rápido, rápido. Muitas vezes, na casa de Fabiano, os espíritos que são acolhidos, que eles pertencem a outras religiões, a outros níveis culturais, eles são acolhidos por aqueles ali que eles têm afinidades, né? Então, por exemplo, o padre, ele é acolhido por outros padres também, para que ele não tenha ali um choque, né, de uma realidade que não pertence a ele, e aí, ao invés de ajudar, iria atrapalhar. Então, até nessas situações nós somos amparados, né? É isso aí, meu Exatamente. amigo. Siga, pode seguir. Isso é uma providência do plano espiritual, porque, como o Vitor falou, para eles se sentirem acolhidos. Então, eu preciso saber quem é que pode chamar a segunda chamada, porque o Rafa não está presente e eu não posso chamar a segunda vez, porque o aplicativo não permite. Quem é que poderia se candidatar a chamar a segunda fase? Eu posso chamar se precisar. Eu não sei se eu vou tentar ficar o Não, tempo tudo todo, bem, mas eu não posso precisa fazer nem sim. ficar, mas você chama então, Leila? Faço já o link. Muito bom. Bom, então, Tá? deixa eu ver, falta 1 minuto e pouquinho. Eu vou parar aqui mesmo, que aí depois a gente continua daqui, tá? Mas vejam, pessoal, isso aqui que a gente acabou de ler é a realidade do plano espiritual, entende? Então, a gente precisa entender essas situações, por isso que a gente está estudando, para que a gente abra a nossa mente e sejamos espíritos melhores para não chegar lá do outro lado
em condições muito difíceis. Então, vamos agradecer a oportunidade do Mestre para com cada um de nós, principalmente porque é um ano novo, não é? Chegamos até aqui, somos vencedores. Então, vamos fazer por merecer mais um ano e agradecer ao Mestre e aos mensageiros do Frei Fabiano, que estão sempre ao nosso lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a